isso muito claro na sua formulação, desassociar a luta do combate ao racismo à luta anticapitalista, porque o capitalismo se estruturou, não só no Brasil, mas no mundo, a partir da manutenção de privilégios em torno da exploração de milhões e milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. Não é possível, o capitalismo está mostrando aí o seu esgotamento, está colocando a humanidade em risco, né, pela sua ganância e pela sua forma predatória de sociabilidade. Não é possível construir humanitude dentro de uma estrutura onde o capital esteja acima de tudo, né? Então, para nós, claro que não estamos à beira de uma revolução, né? É um processo lento, é um processo de construção cotidiana, mas se a gente não tiver isso como perspectiva, a gente vai sempre pensar saídas individuais. E aí, saídas individuais, você acomoda um, acomoda o outro, satisfaz o ego de um, satisfaz o ego de outro, e forma o que nós vimos nos Estados Unidos, né? Uma elite negra, né? Mas como é que você me explica, né? Uma população, o Matheus esteve lá recentemente, inclusive, né? Como é que você me explica uma população que representa 13%, né? 15 a 20. De 15 a 20% da população negra representa de 15 a 20% da população estadunidense e representa 70% da população encarcerada. Como é que fecha essa conta? Aí quando tem um fenômeno como o Katrina, né, que devastou lá não sei o quê, quem foram os primeiros a serem atingidos? Né? As comunidades negras que estavam no sul dos Estados Unidos, né? Então, o fato de você ter um presidente negro, de você ter canais que falam sobre a questão racial, de ter uma elite negra, não diminuiu a contradição dos pobres negros, que é a ampla maioria nos Estados Unidos, ou até mesmo dos pobres brancos nos Estados Unidos, né? Então, nós pensamos que tem que ser combinado, né? A questão da luta individual com mudanças coletivas, senão, infelizmente, a gente resolve o nosso ego, mas não consegue, de fato, mudar as estruturas da sociedade. Só uma coisa que me lembrei, só para essa questão da São Paulo, vocês podem ver na internet. A gente vai ter mais uma rodada de perguntas, pode terminar sua fala, só para a gente conseguir encerrar no horário razoável. Não, tudo bem, é uma coisa muito rápida. Para vocês terem dimensão disso que o Juninho estava falando, que é a importância do racismo na construção do espaço da cidade de São Paulo. Tem uma pesquisa muito legal, que é a pesquisa do Danilo Salles do Nascimento, ela está na internet, fiz aqui na Sociologia. E ele vai mostrar como é que é a segregação, como é que funciona a segregação racial em São Paulo. Então é Danilo Salles do Nascimento, segregação racial no município de São Paulo. E como é que ele fez para ver a segregação racial? Que é muito interessante, porque é muito difícil você dissociar a segregação racial da segregação propriamente social, né? Ou seja, em geral, os bairros de negros são os bairros de pobres, etc, etc. Mas ele controla pelos salários. Então ele mostra onde é que moram os negros e brancos que ganham de 0,5, de 0 a 5 salários mínimos. E depois ele mostra onde é que moram os negros e brancos que ganham de 5 a 10. E depois ele mostra onde é que moram os negros e brancos que ganham de 10 a 20. E o que é muito interessante é que a segregação racial é tanto mais expressiva nos dados, quanto mais você sobe na hierarquia social. Então você vai ver que a maioria dos negros que ganham de 5 a 10 salários mínimos, ou seja, classe média negra, e os de 10 a 20 também não entram nessas áreas de elite da cidade de São Paulo, porque morar lá, aí é que você sabe que morar naqueles lugares vai simplesmente uma questão de... Eu tenho um mapa, é meio longe assim, mas é o de renda, tá aqui no meu livro. O de renda, o de amarelo, que ganha menos. Aí eu faço junto com o IDH, o IDH mais baixo é o de amarelo também, e esse último é a população branca e negra da cidade. Quer dizer, coincide de renda, IDH e raça. Há uma sobreposição. Sobreposição igualzinha. Essa é uma geografia da raça na sociedade. Obrigada, desculpa apressar. Então, nós temos mais uma rodada de perguntas, tá? Aí, só para cada convidado vai ter 5 minutos para responder. E fazer as considerações finais para as pessoas poderem entrar. Tá, vamos lá! Então, o nosso colega lá no fundo que a gente queria falar fazendo eles, vocês. E, bom, tá. Boa noite. Eu queria perguntar, sem
melhor um pouco como que o... Mais alto? Queria entender melhor como que o movimento negro encara a entrada, o apoio, enfim, dos setores brancos, né, no movimento. E queria saber como que, se é que há uma unidade, né, de uma forma única de encarar isso. E queria saber também como que isso pode ser feito, como que isso pode se viabilizar sem perder o protagonismo do negro no movimento. Uma vez que o branco entra no movimento, ele não tomar o protagonismo do movimento que não é dele. Bom, pessoal, parabéns pela atividade. Meu nome é Camila, eu sou do doutorado aqui da contabilidade. Então a fala do Marcelo me contempla, porque você vai subindo nesses espaços acadêmicos e você vai ficando mais solitário ainda. Então, tipo, aqui na Contábeis, na minha turma de doutorado, eu sou a única mulher negra, isso não é novidade para ninguém. Eu vim aqui para São Paulo esse ano, eu sou de Uberlândia, eu vim fazer o doutorado aqui. E essa mesa, pelo menos na minha visão, é muito importante aqui na FÉ. Eu cheguei agora, mas é um espaço extremamente elitista. Eu já conheci alguns outros espaços aqui da universidade, eu já percebi que existe, né, uma diferença, assim, existe a mínima representatividade de negros no espaço da USP, mas em alguns espaços eu fiquei com a impressão que isso se concretiza de forma um pouco mais violenta. Para a mesa, eu gostaria eu sempre penso que essas questões, quando eu olho, eu fico tentando pensar em possíveis soluções. De alguma forma, eu entendo que a educação, minimamente, consegue resolver ou tentar resolver alguns problemas, como a questão da construção identitária, da possível fim do racismo, enfim. E aí eu não conheço muito a Lei 10.639. A pergunta vai para a banca de uma forma geral. Não sei quem teria um pouco mais de propriedade para falar. Eu queria entender se ela é aplicável também nos espaços de educação superior, se ela é aplicável a todas as áreas e, por exemplo, a nossa área, economia, contabilidade e administração, como que dialogaria com isso? Que, tipo, na minha visão pessoal, poderia ser uma possível solução para todas essas questões que foram discutidas aqui. Não, vamos lá. Eu tentaria perguntar para ela se você acha que se você não fosse branca, se o teor da resposta dos entrevistados ia mudar e qual seria esse teor, se você não fosse uma entrevistada da pessoa branca, se você podia falar sobre a resposta de uma quatrocentona que fala sobre o Deus racista, né? Pelo menos é a resposta que mais me interessou na sua pesquisa. Essa quatrocentona fala, bom, eu não sou racista, mas Deus é. Nossa. Uau! Nem tá no meu livro, onde você viu isso? Só fala. Eu só botei 5% das entrevistas, não dava muito. Quem mais? Tá. Eu sou do primeiro ano, o meu grupo é, eu tenho que ter uma representação, principalmente no curso de mestrado, doutorado, da parte exata, mas nas empresas de elite é quase inexistente. Tem alguns hispânicos, mas não tem traços indígenas igual. Eu tenho uma percepção que eu queria que vocês confirmassem se vocês acham válida também. Nessas empresas, eu trabalhei recentemente em 2 bancos de investimento, e ali tem algumas pessoas negras. Eu percebo que eles, logicamente, passaram por vários desafios estruturais que chegaram na gestão de educação, de inglês e tal. Mas quando eles chegam lá, a atitude das pessoas é medo de olhar errado, de falar errado, medo de para não ser acusado de nada, para não saber lidar, talvez, como você disse, a classe branca, a elite branca não tem contato com o negro, muito mestiço. Então eu sempre tenho muito medo de lidar com isso. Primeiro eu queria que vocês confirmassem se vocês acham que isso acontece. Se acontece, será que isso é válido para ver se eu sigo como tática, né, enquanto se chega no ideal, se é válido para progredir atingir o ideal, e se é válido, se isso pode ser estendido para outros grupos, para que todos sejam mais humanizados nesse
Mas eu queria contar uma experiência, que eu recentemente sofri uma assédio moral terrível por parte do meu gerente. Foi uma coisa surpreendente, mas até isso acontecer, quando eu cheguei no ambiente, o clima era meio neutro, todo mundo olhando como eu ia fazer. Quando ele me tratou de uma forma terrível, quebrou as barreiras sociais, e eu passei a ser extremamente agredido até por parte de negros, e eu imagino que entra uma questão de você canaliza como bode expiatório, você canaliza ali, você de repente não é a raça mais desvalorizada ali. Então é isso, você acha que existe um certo de medo e isso pode ser sentido por outros grupos étnicos? Eu queria que você só repetisse essa última parte, quer dizer, se há um medo da elite em relação a outros grupos. Se há um medo da elite olhar errado, falar errado e aí ser acusado de racismo. Ah, sim, eu vejo. Acho que a última pergunta é a sua. Eu queria fazer uma pergunta para o Juninho, especificamente. Já falou muitas vezes que você é marxista e eu tenho tido uma aula que os marxistas vão chamar de pós-moderna, como uma forma de se legitimar, né? Enfim. E a gente tem discutido muito a reflexividade da modernidade, né? Como é que as relações sociais constroem novas formas de existência, enfim, nesse momento de, né, acerramento das relações do capital, enfim. E aí, não é uma aula pós-moderna, porque não é um paradigma moderno. Inclusive, essa pessoa, né, a professora dá muito bem, ele nem acredita na pós-modernidade, acredita só no recrudescimento da modernidade, do capital, enfim. E aí, você falou um pouquinho, um exemplo que você deu, e eu sei que o seu pensamento está para além desse exemplo, mas eu só queria pegar como metáfora de um certo pensamento que eu acho que é muito recorrente na nossa esquerda, especialmente na esquerda marxista-leninista. Você falou de enquanto não houver gente dentro do aparelho de Estado preta que opere esse Estado, isso não vai mudar. Compensação, tem gente preta também lá, também não garante mudança. Sim. E eu queria discutir para você como é que fica para você a nossa perspectiva de mudança, de luta, como é que você concebe pensar mesmo no Estado, né? O Estado, a gente tratar essa luta pensando no Estado, isso é tático ou isso é horizonte político? Acho que se eu pudesse assumir a minha pergunta é nisso, porque quando a gente estuda a reflexividade da modernidade, a gente pensa nisso, na dissolução do Estado. É uma ambiguidade absoluta, porque o mesmo Estado que promove a lei 10.639 é o que faz uma cartilha absolutamente racista. É o mesmo Estado. Né? Então, é o mesmo Estado que vai lá, que constrói uma secretaria de política de negros e negros, é o que vai mandar prender gente preta. Então, o mesmo Estado que constrói uma política de saúde para a população negra, porque pretende incluir isso, né? É o mesmo Estado que vai lá e que mata, é o mesmo Estado que vai lá a partir da saúde, né? Então, eu queria só que... Acho que quer falar um pouco sobre isso. Boa provocação. Tá, vamos lá. Posso fazer uma colocação? Rapidamente. Pode fazer a colocação. Não vou fazer pergunta, não. Boa noite, né? Parabéns aí pelo espaço. A escravidão que se estruturou o desenvolvimento e o processo de sociedade, civilização brasileira, ela foi uma mancha, foi um crime contra a humanidade, assim como os judeus na Alemanha. Os judeus foram ressarcidos historicamente, houve a reparação histórica que não anula os fatos, mas que dá uma condição posterior. E no Brasil o que aconteceu foi exatamente o contrário. O negro foi excluído do projeto de sociedade brasileira, foi trazido imigrantes para ocupar os espaços e desde o início foi assim. E eu iniciei nisso para trazer a realidade para atualmente, né? Que existe um corte de classe na luta racial. Né? O neoliberalismo do Brasil, por conta dessas características que nós temos, ele é racista. Uma das principais ferramentas hoje de manutenção do racismo estrutural, que é violento, chama-se educação. Né? Por que existe educação pública e educação privada? Eu, na minha adolescência, eu estudei na escola pública e a maioria dos meus amigos que estudam comigo hoje ocupam empregos no comércio, nos serviços básicos e tal. Eu também tive amigos que estudaram em escolas particulares e hoje eles estão em posições mais ascendentes. Então, é necessário dizer que
que a luta antirracista, ela é também anti-neoliberal do Brasil, por conta disso. Porque quem atende os anseios econômicos do neoliberalismo brasileiro é a população da elite, que é branca, né? Até na Bahia, a elite baiana, ela é branca, né? E aí eu quero fazer um apelo aqui, vocês estudantes, né? Porque está sendo fomentado, não na sociedade como deveria, mas nos espaços institucionais, o debate das drogas, né? E está sendo discutido, está sendo votado, inclusive, só que esse debate está sendo apropriado. Está existindo uma apropriação de classe nesse debate, né? Porque agora eles querem legalizar apenas a maconha. Isso porque não querem aprofundar o debate das drogas, que é a estrutura. Porque o tráfico, na periferia principalmente, ele é a minoria da população, faz parte da estrutura. Eu falo efetivamente. Mas toda a população da periferia paga com isso, né? E isso justifica o discurso, inclusive, da polícia. É o que justifica a matança, é envolvido no tráfico de drogas. E quem está encarcerado hoje no país? É a população negra, né? E quantas pessoas estão presas simplesmente pelo tráfico de drogas? Só que isso vai requerer uma responsabilidade do Estado em gerar emprego para as pessoas que vão sair, né? E gerar desenvolvimento social e dizer não tem mais a justificativa, não tem mais a cortina de fumaça. O crack não é um assunto pecaminoso, é preciso falar que por trás do crack tem uma situação social, né? Então, o apelo que eu faço é que para que estudantes sejam conscientes e que se preocupem com a pauta racial, aprofundem isso, sejam fermentos e aprofundem isso dentro da sociedade, seja fermento das massas mesmo. Hoje nós precisamos de lideranças, precisamos de ativistas. E por isso que, mais uma vez, eu parabenizo, a moça tocou num ponto muito interessante da discussão do Estado. Rapidamente, eu acho que eu não tenho nem tempo, mas eu venho do estado de Sergipe, né? E do Nordeste, né? Antigamente, na década de 70, José de Castro, pesquisador da fome, ele deixou claro, ele provou que o problema da fome não era da seca, não era da chuva, não era da falta d'água, é político. E nossos problemas são políticos, né? E lá na minha cidade onde eu moro, que é no interior de Sergipe, né? Só exemplificando o quanto a ação do Estado pode ser determinante, né? Pode ser positiva ou negativa. Tem um porto lá, que é o Porto da Areia, né? Antigamente foi onde gravitou a economia no estado de Sergipe, e nessa época aquela região era riquíssima, porque o capitalismo tem isso. Onde gravita a economia, ele cria essa ilusão de prosperidade, depois vai para outro polo e ali se acaba. É sempre assim. Então, por ser, desde a época da escravidão, chegar produtos portugueses, inclusive escravos, muitos escravos, famílias e tal, pessoas que não eram mais escravos, se tornou um bairro negro, né? E hoje, o que as autoridades públicas estão fazendo lá, o bairro é a periferia, né? É dominado pela violência e tal, onde existe a população vulnerável, e eles estão fazendo obras. Fizeram um Cristo imenso, de 15 metros, né? Eles fizeram nesse local, pavimentaram, fizeram uma praça e tal. O que está acontecendo? A especulação imobiliária. As pessoas negras desse local estão indo cada vez para locais mais longe, né? Que são locais que já são projetados, porque as coisas não acontecem por acaso. Seja o racismo ou o antirracismo, nós temos que provocá-lo, que ele é uma ação consciente. Então essas mesmas pessoas que controlam a política, que fazem supervalorização à área, mas não desenvolvem socialmente para as pessoas poderem permanecer ali, ele também constrói zonas de expansão, novos territórios onde vai vender casas mais baratas. Então aquela pessoa vende aquela casa por um valor e compra mais barato e vai resolvendo os outros problemas da vida. Só que aí vem o transporte público, né? E tudo isso é feito pelo poder público, infelizmente. Então o poder, nós podemos não controlar o poder tendo o governo, mas um governo que reafirme essa lógica, ele é muito danoso, né? Muito obrigado. Sim, obrigada pela colocação. Desculpe aí. Bom, a gente já está super avançado no horário, então vamos fazer o seguinte, tá? Por favor, cada um. 3 minutinhos. Isso, cada um fale 3 minutinhos, a gente passa para as considerações finais
E aí, quem quiser ficar e ocupar essa mesa incrível, aí fica e a gente continua as perguntas, tá? Então, por favor, cada um fala 3 minutos para tentar responder as perguntas aqui. Então, aí depois ainda vai ter as considerações finais ou já emendando? Emenda. Então 5 minutos com as considerações finais. E 5 minutos com as considerações finais. E aí quem quiser ficar aqui e super aproveitar. Tá? Legal, isso é melhor. Bom, em relação a essa questão, que é uma questão muito interessante, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é que o antirracismo é maior que o movimento negro. Então a agenda do antirracismo no mundo ocidental é enorme. Quer dizer, se você está falando de antirracismo, você vai ter que incorporar, lógico, tem os movimentos negros, então você vai ter que incorporar, não tem antirracismo na agenda propriamente ocidental sem Adorno, sem Hannah Arendt, sem Levi-Strauss, ou seja, sem toda a intelectualidade judaica, sem o suporte de vários intelectuais brancos norte-americanos aos direitos civis. É uma história que não aparece muito, mas você tem. Então eu acho que do ponto de vista, né, de pessoas brancas antirracistas, ou seja, querem contribuir com a luta de racismo, a gente tem que estar segurando no seguinte ponto, de que o movimento negro ele é uma peça no antirracismo, é uma peça fundamental, e ele é o protagonista da agenda antirracista brasileira, né? Isso aí é real. Mas o antirracismo é muito maior. Você não tem a agenda do antirracismo, por exemplo, sem a contribuição dos judeus. Você não tem como o antirracismo. Entendeu? Então eu acho que, bom, primeira coisa, que isso não deve ser nenhum, como é que se fala? Nenhum constrangimento. O que é mais complicado, né? Na verdade, é o recrutamento de pessoas brancas dentro de instituições negras. Porque o que você tem hoje é um contexto de profissionalização crescente dentro dessas instituições, e as pessoas não apenas militam ali, como sobrevivem ali. Então você tem ali nichos de trabalho. Então isso é o que, de uma certa maneira, é muito importante para você compreender essas tensões. Então você teve esse escândalo agora nos Estados Unidos, que foi o da moça que era branca, que na verdade no fundo, tarará. Mas o que estava, vocês viram essa história, né? Ou seja, mas o que estava por trás ali? O que estava por trás ali, ela não era só que ela era uma branca que virou negra, é que ela era presidente de uma das principais organizações negras e ganhava muito, tinha uma cátedra na universidade, papapá. Então acho que é um pouco por aí o que eu te responderia. Em geral, a ação branca antirracista ela é muito eficaz no seu próprio meio. Né? Então, quer dizer, a atuação dentro dos meios brancos é que é muito, quer dizer, eu acho que se não fosse ali a gente não ia saber de nada. Se eu estivesse perguntando, se fosse eu perguntando, as respostas iam ser completamente diferentes. Então, exatamente. Agora, com relação ao que você está perguntando, a lei de 1639 ela é para ser para todas as secundária, universitária, etc e tal. Só que qual é a questão? A questão é que você teria que ter quadros em cada área para pensar a aplicação dela. E isso você tem mais forte nas humanas, propriamente dito, né? Nas humanas. Então, um desafio que está colocado é a formação de quadros dentro de áreas que não são as áreas humanas, para você, digamos assim, lidar com a Lei 10.639 em todos os aspectos. Em relação ao que ela estava colocando, aí eu já vou para conseguir amarrar e não prejudicar o andamento, é o seguinte, sobre o constrangimento e sobre a questão de pós-modernidade e outras perspectivas, né? O que eu penso é o seguinte, eu penso que os mecanismos de opressão de grupos, eles não são homogêneos. Então, por exemplo, se a gente está falando de segregação racial, segregação no espaço, você não consegue segregar mulheres, certo? Você pode segregar mulheres negras, segregar mulheres judias, você não consegue fazer segregação. Segregação mesmo, segregação no espaço. Você não consegue segregar mulheres. A estrutura de parentesco protege a mulher da segregação. O homem mais misógino tem que defender a mãe, filho, a irmã, a avó, etc. Então a estrutura de parentesco defende as mulheres. Casar com ela. Ou a estrutura de parentesco defende a mulher da segregação, por exemplo. Então esse é um mecanismo de opressão que você não vai ver acionado em relação ao gênero. Agora você vai ter muitos outros
que são relativos ao gênero e que você não vai ver com relação à questão de raça e etc. e tal. Então eu acho que, embora a gente possa identificar alvos comuns, é muito importante que os grupos que queiram reagir contra essas formas de opressão, eles reajam contra a heterogeneidade dessas formas. Então, fazendo minhas considerações finais, pensando na questão de como a elite hoje se comporta em relação à questão do racismo, etc. e tal, eu penso o seguinte, eu penso que de 88 para 89, o sistema político brasileiro ele se organizou em termos de classes. Ou seja, você teve Partido dos Trabalhadores, PSTU, Frente Liberal. Então, a linguagem do sistema político brasileiro ela foi organizada em termos de classes. Mas o que tem sido cada vez mais pulsante na nossa esfera pública é que os grupos culturais, etc. e tal, eles têm conseguido tensionar a agenda e tensionar o funcionamento desse próprio sistema. Então, para mim, uma coisa altamente marginal na decisão eleitoral, que é aquele conflito em torno da questão gay, que envolveu a Luciana Genro e aquilo ali para mim é muito central. Porque aquilo ali mostra que a agenda dos grupos está, de uma certa maneira, bagunçando um pouco com a gramática do sistema político brasileiro. E não é à toa que, quando a presidente eleita, né, venha falar o que é o seu programa, ela não fala mais que esse é um programa para a classe trabalhadora e ponto. Ela fala, esse é um programa para as mulheres, esse é um programa para os negros, esse é um programa também para as classes oprimidas, etc. e tal. Então, o que a gente está lidando hoje é com um sistema político que cada vez mais lida com a importância e a pressão de grupos que não se organizaram pela linguagem das classes. Então, é legal né? Rede, raiz. Tem outras. Tem confusões. Tem tremores aí. Eu vou tentar fechar em 5 minutos, são 8h10, então vamos me concentrar.